A hipocrisia da esquerda. A esquerda vive de mentira. A esquerda vive de ludibriar, de enganar, de usar as necessidades de certas classes para se perpetuarem no poder. E quando não conseguem mais, aí partem para o crime físico. Eu sou Leonardo Libório, eu falo de Nova Jersey, Estados Unidos. Eu te convido a que você se inscreva no canal. Aqui nos Estados Unidos aconteceu esta semana uma típica hipocrisia da esquerda, usando o lado dos imigrantes. Durante a campanha de Biden e de seu ex-chefe, o Barack Obama, a questão dos imigrantes era tratada como uma prioridade e de direitos humanos, e eles usavam estas questões para mostrar ao mundo que eles são humanos e que abririam as portas das oportunidades para os imigrantes aqui nos Estados Unidos, uma vez se reelegendo ou elegendo algum democrata. Pois bem, já são 2 anos que Biden está aí na presidência da República. E os Estados Unidos vivem o pior momento de sua história em todas as fases e em todas as etapas. Esta semana, o governador do Texas, Greg Abbott, tem tido uma política rígida em pegar todos os imigrantes que entram e mandá-los para cidades santuárias administradas por democratas, que no caso é Nova York, Washington DC e agora Chicago. Ok, já que o Biden quer que as pessoas adentrem, mas não querem essas pessoas perto de suas mansões. Imigrantes sim, mas bem longe daqui, na mentalidade deles. Então o governador do Texas e da Flórida estão adotando medidas de pegar todos os imigrantes que entram nos Estados Unidos, ok, já que são aceitos pelos aceitos entre aspas, colocam eles no avião e deportam para outros estados, os estados entre aspas, onde eles aceitam imigrantes. Essa semana o governador da Flórida, Ron DeSantis, fretou 1 ou 2 aviões e mandou os imigrantes para Martha's Vineyard, uma cidade praiana de americano branco, de bilionários, onde os bilionários dos Estados Unidos democratas, onde o Barack Obama acabou de comprar uma casa, onde todos os democratas, globalistas, liberais do Partido Democrata, os bilionários, têm mansões de praia, e o governador da Flórida fretou 1 ou 2 aviões e mandou da Flórida para Martha's Vineyard, em um estado que fica aqui por perto, todos os imigrantes. Ok, os democratas querem, então vamos colocá-lo nas portas de suas mansões, onde eles têm casas de praia. Aí o assunto já muda. Aí os defensores dos imigrantes, não é por aí, papapá, quer dizer, eles usam a questão dos imigrantes para se promoverem, para se reelegerem. Mas quando chega na conta deles, na vizinhança deles, aí o assunto muda. Então é assim que a esquerda trabalha. A esquerda trabalha prometendo, enrolando, ludibriando. E quando já não engana mais, já parte para o crime. Porque a esquerda ela vive do crime. O crime é a base dos esquerdistas. Tivemos um caso na Argentina, da presidente lá que está envolvida no assassinato de uma pessoa que tentou prendê-la, alguém da justiça lá que foi assassinado, e disseram que ele se suicidou, mas que na verdade há muita contradição e tudo indica que ela é a mandante do crime. No Brasil, o PT, não preciso falar, desde 1979, nas greves do final dos anos 70, o criminoso do Lula, ele sempre ludibriou a sociedade, os trabalhadores, com propostas, e depois de ter passado 16 anos o governo em poder de seu partido, o Brasil continua da mesma forma e nada ele fez.
E a esquerda vive do crime. Quando eles não conseguem mais enganar a sociedade, aí eles partem para casos como Celso Daniel. Esta semana, a Polícia Federal, segundo eu vi em vários sites, comprovou que a voz de um telefonema onde ameaçava o Palocci de morte por delações era do Lula. Em uma conversa que o Lula estava tendo com uma outra pessoa, nesta conversa ele dizia que o Palocci deveria ter sido eliminado. Naquele momento em que o Palocci estava prestando depoimento e colocando em xeque-mate toda a quadrilha de bandido deles. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que aconteceu com o presidente Trump, né? O Partido Democrata, ele sabe que não vai se reeleger esse ano nas cadeiras de meio de mandato, que são o Senado e o Congresso, e que é a base dele governar, porque a maioria é dominado todas as casas são dominadas pelos democratas, e esse ano o governo federal vai perder esse domínio, porque devido ao péssimo governo de Biden, naturalmente, as duas casas, o Senado e os representantes, que são os deputados, voltarão a ser republicanos. Então ele não vai mais conseguir governar, uma vez que a Câmara Alta e Baixa, ou seja, Senado e deputado, passa a ser republicano. No desespero disso e no desespero das eleições de 2024, o Partido Democrata, que é o PT do Brasil, começa a mostrar suas artimanhas, a querer perseguir aquele que os Estados Unidos se arrependem de não ter elegido novamente, o presidente anterior. E começa a acusá-lo disso, acusá-lo daquilo. E dentro do próprio governo democrata, existe capangas dos democratas, travestidos de policiais do FBI, que fizeram aquela façanha na casa do ex-presidente com o intuito de incriminá-lo, tirá-lo de vista, já que o presidente anterior, ele hoje lidera a preferência do americano, e naturalmente isso vai ter um reflexo muito grande em 2024, porque os democratas estão queimados aqui. Eles não conseguiram resolver as questões como das minas de energia, como do social security, questão como a saúde, problemas como envolvendo a economia, a inflação, que é a maior dos últimos 40 anos, e nesse desespero de saberem que eles não irão se reeleger, eles partem para o crime, para acusar o outro daquilo que eles são. Acusar o adversário e incriminar o adversário daquilo que eles são. Então ficou muito claro esta semana a hipocrisia dos esquerdistas, dos democratas. Quer dizer, uma vez que os imigrantes foram mandados para a porta da casa de Kamala Harris, da mansão dela e das mansões na ilha de Martha's Vineyard, onde mora os bilionários democratas, aí a situação já mudou. Quer dizer, imigrantes tudo bem, mas bem longe da minha mansão. O americano democrata, esquerdista, eles não querem saber de afro-americano e de imigrante como vizinho. Eles não querem. Eles usam esta minoria para se manter no poder. Basicamente como o Lula fez no Brasil desde o final dos anos 70. Pregando para minorias. Mas em seu governo, os banqueiros foram os que mais tiveram lucro. Os banqueiros, ele mesmo disse com a própria palavra dele, que no meu governo os banqueiros lucraram muito. Então eles usam a minoria para se manter no poder. Não pensam que esta raça de gente está preocupado com minorias ou com o trabalhador, porque eles são bandidos, eles são criminosos, eles mandam matar. Nós tivemos o caso do Celso Daniel, da pessoa lá na Argentina que tinha provas para acabar com a carreira da presidente Cristina. Nós temos aqui nos Estados Unidos perseguições contra políticos de direita. Então eles vivem do crime. A esquerda, ela é o crime. Onde a esquerda entra, ela deixa um rastro de desgraça em todas as etapas.
na educação, na saúde, na segurança, na economia principalmente, que é aquilo que engloba as nossas vidas, e a situação política hoje dos Estados Unidos, é tipicamente aquilo que o Brasil teve no passado com o governo do PT. Hipocrisia, mentira, crimes e falcatruas. Governo Biden não irá se reeleger. A esquerda, aqui nos Estados Unidos, provou de uma forma drástica que ela vive do crime. Lula sempre viveu do crime. A finalidade desta fala: na Colômbia, a esquerda entrou no poder porque os eleitores de direita não acreditaram nas eleições e não foram votar. Eleições de outubro, votem. Cada voto nulo, cada voto em branco, ou cada pessoa que não vai votar pode favorecer a esquerda. Assim como o eleitor de direita na Colômbia favoreceram a esquerda ganhar na Colômbia porque não tiveram a responsabilidade de ir votar. Brasileiros de direita, votem. Votem. A sua irresponsabilidade de você deixar de votar ou votar nulo, você estará dando balas ao inimigo, assim como aconteceu na Colômbia. Aqui nos Estados Unidos, as eleições, elas não são obrigatórias. Anyway, a situação é idêntica. Cada indivíduo de direita que vota, ele fortalece a sua ideologia, porque a esquerda, ela vive do crime. Ela promete, ela engana, ludibria, e quando não consegue mais manter a sua mentira, acontece casos, tipicamente como Celso Daniel, perseguições a políticos de direita, fraudes e acusar o outro, o seu concorrente, daquilo que eles são. Eu falo de Nova Jersey, Estados Unidos, e peço encarecidamente ao brasileiro que vai votar nesses próximos dias: votem. O seu voto poderá livrar o Brasil do que aconteceu na Colômbia. Abstinência e responsabilidade de pessoas da direita que não vão votar favorecem os esquerdistas que vivem do crime.